Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao mini curso de redação para imigrantes e refugiados. Na sua sexta aula, você vai aprender um pouco mais sobre flexão e concordância verbal. Na sua última aula, você aprendeu sobre flexão e concordância nominal, está lembrado? Então, agora a gente vai ver como isso se aplica aos verbos. Vamos lá? Assim como os substantivos, os verbos do português também flexionam, eles são modificáveis. Mas, na verdade, os verbos do português são muito mais modificáveis do que os substantivos. Então, vamos dar uma olhadinha? A nossa primeira categoria da flexão verbal é a pessoa. No português, a gente precisa prestar bastante atenção em quem é a pessoa da frase, quem está executando essa frase. Você lembra quais são as pessoas do português? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então é importante que você preste bastante atenção em qual é a pessoa da frase, porque é ela que vai ditar como que o verbo vai se flexionar. Por exemplo, se você quer dizer que você está praticando a redação, a pessoa que você vai usar para isso é eu, porque você está falando de você mesmo, né? Mas se eu disser eu praticar redação, fica um pouquinho estranho para os falantes de português. Então, para que a gente consiga se fazer entender um pouco melhor, a gente precisa flexionar o verbo de acordo com a pessoa. Então, ficaria eu pratico redação. Ele pratica redação. Nós praticamos redação. Então, você está vendo que conforme vai mudando a pessoa, também muda o verbo? E é justamente isso que é a flexão verbal por pessoa. E você sabia que essa flexão de pessoa é tão importante no português que a gente consegue até mesmo adivinhar quem que é a pessoa da frase sem ela aparecer. É o que a gente chama de sujeito oculto. E aí, quando a gente tem um sujeito oculto, a gente consegue identificar, a gente consegue adivinhar qual seria esse sujeito só a partir da flexão verbal. Então, por exemplo, em vez de escrever eu pratico redação, se você escrever só pratico redação, os falantes de português vão super entender. E isso só a partir da flexão verbal. Interessante, né? Uma outra forma de você flexionar o verbo é a partir de número. Lembra lá da flexão nominal que a gente conseguia dividir entre singular e plural? Bom, nos verbos isso também acontece com a flexão por número, mas vai acontecer um pouquinho diferente dos nomes. Enquanto com os substantivos a gente geralmente indica o plural com um S no final, como por exemplo, menino, meninos, nos verbos a gente não pode exatamente fazer isso. Então, como será que a gente faz um plural de verbo? Bom, isso vai depender da pessoa a que esse verbo está concordando. Então, se for eu, tu, ele ou ela, que são as pessoas do singular, esse verbo vai estar no singular. Mas, se a gente tiver como pessoas nós, vós, eles ou elas, aí vai ser um verbo no plural. Ficou um pouco difícil de entender? Então acompanhe o quadro. Aqui a gente tem o verbo gostar. E aí você consegue perceber que não somente partindo da pessoa, como a gente estudou agora há pouco, mas também a partir dela ser singular ou plural, o nosso verbo ele muda um pouquinho de cara, né? Então, enquanto é eu gosto, nós gostamos. Ele gosta, eles gostam. Então, a gente consegue perceber que não necessariamente vai ser adicionado um S no final, como os substantivos, mas os verbos também vão flexionar de acordo com o singular e plural. Como terceira categoria de flexão, a gente tem o tempo. Ou seja, se o verbo está no pretérito, que é o passado, o presente, que é o agora, ou o futuro, que é depois. Então, seguindo o exemplo anterior, eu gosto de estudar português. Como será que a gente consegue passar essa frase que está no presente, né? Eu gosto agora, para o passado e para o futuro? Se você disse eu gostei e eu gostarei, então você está muito certo. Parabéns! Além das flexões em pessoa, número e tempo, a gente também tem a flexão de modo. E quais são esses modos? A gente tem o modo indicativo,
subjuntivo, imperativo. Como verbo imperativo, a gente tem aqueles verbos que dão ordens, conselhos, pedidos. Então, por exemplo, vá, coma, beba, durma. São todos verbos que dão ordens, né? Então, essa é a forma, esse é o modo imperativo. Já o subjuntivo é aquele modo que a gente não tem tanta certeza do que vai acontecer. Então, a gente está no terreno das hipóteses, da dúvida. Se a gente pegar os mesmos verbos que a gente está trabalhando, seria algo como: se eu comesse, mesmo que eu durma, quando eu descansar, quando eu for. Então, é tudo assim, eu não tenho muita certeza, eu tô fazendo uma hipótese. Então, esse é o modo subjuntivo. E por último, a gente tem o modo indicativo, que é o mais comum na língua portuguesa. Ele é um terreno assim das certezas, então não existem dúvidas, não existem hipóteses e também não existem ordens. Então, ele não é nem imperativo, nem subjuntivo. Ele seria o verbo normal. Como exemplo, a gente tem eu comi, eu descansarei, eu fui. E por fim, a nossa última categoria que vai flexionar os verbos é a voz. Não, eu não tô falando da voz de cantoria. No português, a gente tem dois termos que se chamam voz passiva e voz ativa. A diferença entre voz ativa e passiva é bem simples. Na voz ativa, atividade, a gente tem o sujeito, a pessoa, que vai praticar a ação. Então, por exemplo, a Maria comeu acarajé. Quem comeu acarajé? A Maria. Então, a Maria está fazendo a ação que é comer acarajé. Já na voz passiva, a gente vai inverter essa situação. Então, o sujeito vai sofrer a ação do verbo. Então, enquanto a Maria comeu acarajé, tá na voz ativa. Na voz passiva, a gente teria algo como o acarajé foi comido por Maria. Bom, a gente não pode confundir sujeito com nomes de pessoas, né? Então, nessa voz passiva, Maria não é o sujeito. Quem foi comido? O acarajé. Então, o acarajé é o sujeito. Mas o acarajé não executou a ação de comer. Foi a Maria, né? Então, o que acontece? O acarajé sofreu a ação de ser comido. Por isso que ele tá na voz passiva. E agora que você já viu vários tipos de flexão verbal, que tal a gente ver um pouquinho sobre a concordância verbal? Bom, a concordância verbal nada mais é do que você deixar o verbo apropriado concordando com o sujeito. Lembra da flexão verbal de número e pessoa? Você pode seguir mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, vamos lá. Se a gente tem a frase: os meninos passou no vestibular. Essa frase está com a concordância errada. Por quê? Passou, ele indica pra gente que o sujeito vai ser no singular, né? Ele passou. Só que aí, quando a gente analisa o nosso sujeito, os meninos é plural, né? Então, a gente não pode ter um sujeito no plural e um verbo no singular. E é por isso que a concordância não está acontecendo. Para a gente ter essa frase com a concordância correta, apropriada, a gente pode pensar: os meninos passaram no vestibular. Passaram indica pra gente que é plural. Eles passaram. Então, os meninos, que é o sujeito no plural, passaram, que é o verbo no plural. Mas aí, se a gente quiser passar tudo isso pro singular, a gente pode falar: o menino passou no vestibular. Passou indica singular. O menino também é um sujeito no singular, uma pessoa só. Nossa, por hoje a gente aprendeu bastante coisa, né? Então não se esquece de aplicar o que você aprendeu aqui às suas redações e praticar bastante. Até mais!